graça e a paz do Senhor. Boa noite a todos, boa noite você que está conosco mais uma vez nessa live, nesse culto. E eu queria deixar uma palavra para você antes mesmo de orar, que encontra-se aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. É um texto que nós costumamos ler e sempre meditamos nele. Eu queria que você meditasse nesse texto. O Senhor, desde a sua criação do mundo, criação dos homens ícones da Bíblia, né? Dentre eles aqui quem escreveu foi Salomão. Ele já tinha deixado aqui uma palavra, uma mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo, que nós não sabíamos, mas o Senhor já sabia. Então eu queria deixar para você, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, encontra-se em Eclesiastes capítulo de número 3, que diz assim: nessa vida tudo tem uma hora, há um tempo certo para tudo. Há uma hora para nascer, uma hora para morrer, uma hora para plantar, uma hora para colher, uma hora para matar, uma hora para curar, uma hora para destruir, uma hora para construir, uma hora para chorar e uma hora para rir, uma hora para lamentar e uma hora para se alegrar, uma hora para fazer amor e uma hora para abster-se, uma hora para abraçar e uma hora para se afastar, uma hora de ganhar e hora de contar as perdas, a hora de segurar e a hora de largar, a hora de arrancar e a hora de consertar, a hora de calar e a hora de falar, a hora de amar e a hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e a hora de fazer paz. E no versículo de número 12, eu vou ler a partir do 9 e terminar aqui de número 13, mas no final, será que tudo isso faz alguma diferença? Pensem bem no que Deus nos deixou. É só trabalho pesado e inútil? Sei que Deus pôs tudo no seu devido lugar, no seu tempo certo, mas deixou na escuridão. E a tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Em resumo, comer e beber do bom e do melhor e tirar o que puder do próprio trabalho. Esse é o presente de Deus. Que nesse tempo de afastar que nós estamos vivendo, de não ter essa comunhão de perto como igreja, também você possa entender que esse também é um tempo do Senhor. Está aqui relacionado em Eclesiastes capítulo 3. Amém. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não nos abandonou. Ele continua sentado no trono, como soberano. Amém. Sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E sobre a humanidade. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nesse momento que estamos aqui dando início ao culto dessa quarta-feira, nós sabemos, Pai, que o único que deve ser exaltado e que merece toda exaltação é o Senhor. Amém, Jesus. Tu és digno de honra, glória e louvor. Que nesse tempo, Senhor, as nossas vidas possam ser cheias de Ti. Amém. Que possamos, Senhor, fazer uma autoanálise do que o Senhor nos deu até aqui, do que nós retribuímos ao Senhor nessa vida que vivemos. Seja com mais de 60, seja com menos de 10, com mais de 20, seja com a idade que nós temos. Que possamos fazer uma autoanálise, uma reflexão. Se estamos de fato, Senhor, mostrando para aqueles que nos conhecem a graça que foi nos alcançado, que o Senhor nos alcançou. Senhor, que nesse tempo possamos render honra, glória e louvor a Ti, mesmo em casa, mesmo, Senhor, em quarentena, que possamos refletir a Tua glória. Amém, Jesus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma as nossas famílias nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos conclama a agradecer, em tudo dar graças a Ti.
Muito obrigado por esse irmão que está conosco, por esse amigo que está conosco, por esse que tem acompanhado, Senhor, o culto nas quartas-feiras aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que não nos deixa sozinhos. Amém, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício de cruz que nos alcançou e nos motiva, Senhor, a continuar. Amém, Jesus. Muito obrigado. Amém. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e receba o nosso culto, o nosso louvor. Amém, O louvor da Tua igreja, da Tua noiva, Senhor, reunida por essa live. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos cantar ao Senhor um cântico que cantamos costumeiramente lá na igreja. Eu queria que você cantasse conosco. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não
Deus, porque as promessas dele para a tua e para a minha vida não estão atreladas às circunstâncias, não estão atreladas aos fatores que mudam ao nosso redor. Não, as promessas de Deus, elas estão ligadas à fidelidade da palavra dele na nossa vida, a fidelidade do compromisso que nós temos para com a palavra dele, à medida que nós nos colocamos diante dele e vivemos a palavra do Senhor, a fidelidade e a promessa de Deus vai se cumprir no tempo certo. Como o pastor leu no início do culto, há um tempo para todas as coisas. Mas, apesar das circunstâncias mudarem ao nosso redor, o propósito de Deus, ele permanece fiel na tua e na minha vida. O que nós não podemos permitir que aconteça é que essas circunstâncias mudem a nossa postura de fé, de confiança e de fidelidade no Senhor. A palavra de Deus em Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. E a palavra traduzida mais próxima do original é pela fidelidade, ou seja, independente das circunstâncias ao nosso redor, nós olhamos para dentro de nós e permanecemos fiéis ao Senhor, fiéis no cumprimento, na obediência à palavra do Senhor, tendo a certeza que as promessas dele fazem sucumbir toda e qualquer adversidade. A promessa de Deus não depende das circunstâncias que estão ao redor da tua vida. Olha para dentro de você. Se o teu altar interior diante de Deus estiver consertado, estiver limpo, estiver preparado para viver as promessas do Senhor, saiba que você pode estar num deserto, num lugar árido. As promessas de Deus, elas frutificam aí nesse lugar, porque os rios nos quais nós estamos plantados são os rios das fontes das águas de Deus e não do ambiente ao nosso redor. A frutificação na minha e na tua vida não depende do solo externo, depende do solo onde nós estamos plantados no Senhor. Amém? Então aproveita aí, sonda o teu coração, sonda o teu interior e que você possa frutificar nesse tempo, sendo luz, sendo farol, sendo o caminho de Deus na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme
minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O último cântico que nós vamos cantar, diz que Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Sempre. Sempre foi até hoje e sempre será até a eternidade. Ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela tua vida e desejar que esse momento seja um momento de renovo de Deus para você, seja um momento em que a palavra do Senhor fale ao teu coração, que a sua casa seja visitada pela presença do Senhor, tua família, o teu coração. Nós estamos aqui tão distantes um do outro, mas o nosso Deus está presente aí pertinho de você, e o desejo que nós temos é que Ele sonde o teu coração agora e manifeste o querer e o efetuar. Que você tão somente abra o teu coração para ouvir e receber do Senhor aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Chega para cá, Daniel. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 22.
Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31 até o 34. E depois nós vamos ler do verso 54 ao 62 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Agora a partir do verso 54. Então, prendendo Jesus, os soldados, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo um outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Fecha os teus olhos mais uma vez aí, se você pode. Ou coloque o teu coração quedado, quebrantado diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez. Não só para que Ele fale conosco, porque eu tenho certeza que Ele tem desejo de falar conosco, mas que Ele nos ajude através do seu Espírito a ouvir a voz dEle. Tantas vezes pedimos tanto a Deus para falar conosco, mas o nosso ouvido está tão cheio de outras vozes, nosso coração tomado por tantos sentimentos, nossa mente perturbada com tantos pensamentos. E às vezes saímos da presença de Deus achando que Deus não falou conosco, que Deus está distante, não está respondendo mais ao anseio e à necessidade do nosso coração. Nós precisamos pedir ao Senhor também que Ele nos ajude a ouvi-lo. E vamos pedir agora ao Senhor em nome de Jesus. Deus, nós nos prostramos diante do poder da Tua palavra, pois ela é viva, eficaz e ela penetra mesmo até a nossa alma, até a junção, ó Deus, e a divisão da nossa alma e espírito. Senhor, mas o nosso coração é enganoso e o nosso entendimento é limitado. Não poucas vezes saímos da Tua presença, de uma ministração, ó Deus, sentindo que o Senhor não falou conosco, sentindo o nosso coração da mesma forma, os nossos pensamentos do mesmo jeito, mas nós queremos te pedir, Senhor, que agora o Teu Espírito, que é o nosso ajudador, sonde mesmo o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e faça calar qualquer outra voz, faça aquietar qualquer outro sentimento que não colabore para que ouçamos a Tua santa voz nesse momento. Espírito Santo, seja dor, seja medo, seja angústia, seja distração, seja tudo isso levado agora debaixo da autoridade da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito vá à frente, afofando a terra do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Espírito de Deus, nós colocamos esse ambiente consagrado à Tua presença.
que nenhum espírito maligno, nenhuma ave de rapina, nenhum pensamento contrário venha roubar, Senhor, o teu propósito através da tua palavra para as nossas vidas, nesta noite, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, para a tua própria glória e para a edificação daqueles que amam, confiam e esperam na tua palavra, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma chance para recomeçar. Essa palavra que eu quero deixar no teu coração e entusiasmar você, não no entusiasmo emocional ou passageiro, mas aquele que brota de um coração que se apega à palavra do Senhor. Daquela esperança, daquela alegria, daquele entusiasmo, daquela perspectiva gerada através da palavra do Senhor, gerada, enxertada, plantada no nosso espírito. Uma chance para recomeçar. Nós precisamos olhar o tempo que nós estamos vivendo como uma chance de Deus para as nossas vidas. Uma chance para recomeçarmos. Pastora, mas o que a senhora está falando? Eu já sou crente, eu já sou salvo. Existem tantas coisas que talvez precisem viver um recomeço na tua vida. Talvez seja o seu casamento, talvez a sua relação com os seus filhos, a relação que você tem com os seus pais, a relação que você tem com a sua igreja. Talvez você já tenha vivido, e essa palavra eu não prego agora só para os membros da nossa igreja, mas qualquer pessoa que já tenha tido um contato com a igreja e tenha vivido decepção. E a decepção eu tenho certeza que não foi com o Senhor, a decepção foi com aqueles que o representam. Nós, os seres humanos, crentes em Jesus, que às vezes falhamos uns com os outros. Uma chance para recomeçar. Uma oportunidade para recomeçar. Precisamos olhar esse tempo como um tempo de reconstrução, de reestruturação e de novos começos. Eu queria que você começasse a pensar, agora antes de nós entrarmos propriamente na palavra, em áreas da sua vida, que você precisa de um recomeço, que você precisa recomeçar de forma que reflita o desejo do Senhor para essa área da tua vida. Às vezes nós somos muito felizes no ministério, na igreja, mas não vivemos a mesma coisa na área profissional, não vivemos a mesma coisa na área emocional e frustrados com alguma área, temos a tendência de migrar para aquilo que nos sentimos realizados, nos sentimos satisfeitos. E não poucas vezes nós observamos as pessoas, ou elas se afundam muito no trabalho, porque ali está a área da sua satisfação. Ou elas se dedicam muito na igreja, porque ali elas se sentem plenas, se sentem realizadas, e quando chegam em casa estão vivendo decepção, estão vivendo frustração e foge desse ambiente. Mas o convite da palavra do Senhor, nessa noite, não fuja desse ambiente de frustração. Não fuja desse ambiente onde você tem se sentido derrotado, derrotada. Porque talvez Deus esteja separando esse tempo para dar a você um recomeço. E eu quero profetizar em nome de Jesus que em Cristo todas as coisas são possíveis. Em Cristo todas as coisas podem recomeçar a cada dia. E eu quero, em nome de Jesus, injetar no teu coração essa esperança que está pautada na palavra. Não é uma esperança que está pautada num dia gostoso, sabe? Aquele dia que você recebeu um elogio no seu trabalho, e aí você sai de lá achando que acertou o caminho, e quando você volta no dia seguinte, tudo desmoronou. Você já não supre mais todas as expectativas que tinham a teu respeito lá. Aquele dia gostoso que você passou com a sua família, e aí você diz, olha, agora tá bom, tá gostoso, a minha família é muito boa. No dia seguinte, aquelas tribulações todas que você vive há muito tempo voltam e assolam novamente o seu ambiente familiar. Ou aquela experiência que você viveu na igreja, de ser visitado com uma presença maravilhosa e ter abstraído tudo que estava ruim ao redor. E aí você sai daquele culto, você sai daquela ministração cheia de gozo, cheia de alegria na alma. E quando você
atravessa as horas, aquilo vai se dissipando. Não. Não é essa experiência que eu quero gerar no teu coração nessa noite através da tua palavra, e nem é esse o desejo de Deus. O desejo do Senhor é que nós pavimentemos diante de nós caminhos sólidos, estruturas firmadas, estruturas em que a cada passo que nós damos, nós refletimos a vida abundante que Deus tem para nós. Além de nós testemunharmos oralmente, né? Chegarmos para uma pessoa e dizer, olha, Jesus te ama, ele morreu para te salvar. Mais do que isso, a vida que você vive é o maior testemunho que você pode dar do reino de Deus se manifestando na tua vida. É o maior deles. Porque às vezes nós falamos para as pessoas aquilo que o evangelho pode fazer. Mas a pessoa precisa olhar para a nossa vida e ver esse evangelho sendo vivido na prática. E eu quero convidar você a começar a refletir, se voltar para essas áreas onde a sua vida precisa de um recomeço. E eu quero abordar a partir da experiência de Pedro. A vida de Pedro e a experiência dele com o evangelho é uma das mais lindas entre os apóstolos. A de Paulo também é maravilhosa e serviria também para trazer essa reflexão nessa noite. Mas eu quero me ater a Pedro. Pedro, ele estava à beira do mar no seu barco, junto com o seu irmão, e Jesus ama Pedro para deixar de ser pescador de peixes e se tornar um pescador de almas. E Pedro atende, a Bíblia diz que eles deixam as redes. A Bíblia diz que ele deixa a profissão, que era o sustento da sua casa, da sua família, e tomado por um propósito, por uma obediência, ele vai até Jesus e ele segue a Jesus. E ele se torna então um seguidor de Jesus. E ele começa a experimentar ali junto de Jesus várias experiências tremendas e maravilhosas. Sua sogra é curada. Pedro, ele experiencia ressurreição de pessoas, né? As pessoas são ressuscitadas, cura de leprosos, cegos vendo, mudos falando, surdos ouvindo. Pedro, ele vai vivendo coisas maravilhosas e ele está então se sentindo extremamente realizado. Jesus, ele multiplicava o pão quando a fome tentava chegar. Sabe, Jesus, ele apaziguava a tempestade quando ela se levantava. Todos os intempéries e todas as dificuldades que surgiam, Jesus estava ali para aplacar, para sanar, para restabelecer o cuidado, a paz. Jesus tinha uma saída para todas as circunstâncias de frustração que os seus discípulos e Pedro estavam experienciando. E Pedro, num determinado momento, leva para Jesus um problema. Eles foram cobrados dos impostos. E Jesus se confronta ali com aquela situação. E ele diz, Pedro, pega uma linha, vai pescar, pega um peixe. E na boca do peixe vai ter uma moeda ali. Paga os meus impostos e o de vocês também. Sabe, todas as tribulações e frustrações que Pedro poderia experienciar, Jesus tinha uma solução. Mas agora os anos se passaram. Jesus está no fim do seu ministério terreno. E ele vai explicar para os seus discípulos que ele seria se entregue como oferta, como cordeiro de expiação pelos pecados humanos. E Pedro, então, ele diz assim, Senhor, não, isso não, tem que ter outra saída. Porque Pedro estava acostumado com Jesus dando saídas para aquilo que gerava frustração, medo, decepção dentro do seu coração e na sua alma. E quando acontece de Jesus comunicar aos seus discípulos que ele morreria, Pedro, ele se levanta e diz, não, precisa ter outra saída, precisa ter outra forma. E eu vou dizer para o Senhor uma coisa, eu vou contigo para a prisão, eu vou com o Senhor até a morte. Porque Pedro estava acostumado
haver saídas, haver outras possibilidades sendo geradas na pessoa de Jesus. Mas aqui, isso não acontece. Jesus, ele vira-se para Pedro e diz assim: Pedro, você está dizendo isso porque no fundo você espera que eu dê uma outra saída. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E eu imagino Pedro frustrado, decepcionado. E Pedro, então, guarda aquilo que é frustração, aquilo que é medo dentro de si. E vai com Jesus para o Getsêmani, onde Jesus vai orar com os seus discípulos. E lá no Getsêmani, os soldados chegam e Jesus, ele entrega a vida dele. Jesus é preso. E quando Jesus é preso, todos os discípulos fogem, se ausentam. E a Bíblia vai dizer que Pedro seguia Jesus de longe. Por 3 vezes, primeiro uma mulher, vendo Pedro sentado ali, tomando um calorzinho de uma fogueira, ela diz assim: olha, você também é discípulo de Jesus que foi preso. E ele diz: não, eu não sou. Em seguida vem um outro homem e diz: você é um deles. E ele diz: não, eu não sei do que você está falando. 1 hora depois, um outro homem se levanta e diz: você é galileu, você é como ele, você tem a mesma fala. Nós reconhecemos que é você. E ele diz: não sei do que você está falando. Antes que ele terminasse a fala, a Bíblia diz que o galo canta. E quando o galo canta, Pedro então entra numa necessidade interior de se ausentar daquela realidade. A Bíblia diz que ele foge e ele entra num estado de amargura. Sempre que nós, seres humanos, lidamos com situações de frustração, de derrota, de medo, de traição, de desolação em alguma área da nossa vida, nós temos uma reação de sobrevivência que é distanciarmos-nos daquela pessoa, daquele lugar, daquela situação e circunstância vivida. Em certa medida, isso ocorre para nós sobrevivermos. Fugir do lugar onde um incêndio está acontecendo, onde uma catástrofe está acontecendo. Até certa medida, é para nós preservarmos a nossa vida. Mas em algumas situações, nós estamos fugindo do enfrentamento. Fugindo daquilo que nos é assustador, daquilo que nos amedronta, daquilo que nos frustra, que nos faz sentir incapazes, impotentes. E eu acho que esse tempo é um dos momentos em que, pelo menos a nossa geração que não viveu a Segunda Guerra, que não viveu grandes catástrofes, né? E o Brasil tem esse contexto de não ter essas experiências tão terríveis nesse sentido de vida ou morte. Nós não sabemos lidar muito bem com esse momento. E a tendência que temos é tentar fugir do enfrentamento, porque são coisas que nos amedrontam, nos fragilizam. E Pedro, ele faz isso, ele foge. Mas a amargura, diz a Bíblia, que a amargura toma o seu interior. E eu quero dizer para você nessa noite, fugir com amargura não é a solução. Seja de que problema for, ou de que área que você estiver pensando e tratando com Deus nesse momento. Aquela amargura, ela vai se apoderar de você. Esse sentimento, essa reação que foi gerada em você, por uma decepção, uma frustração, uma derrota,
ela vai se apoderar, ela vai se apropriar da tua vida. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança nessa noite em Cristo Jesus. Que nele sempre poderá haver um recomeço. E o lugar para onde nós precisamos ir é para os braços dele, para a presença dele. Pastora, mas para nós ficarmos lá, refugiados lá, nesse lugar, não. Olha que coisa linda que é o nosso Deus. Ele nos chama como um pai. Sabe quando o filho cai e se machuca? Quando está aprendendo a andar de bicicleta ou algo parecido e se machuca? O pai pega no colo, coloca ali o remedinho. Mas o pai que quer ver o filho crescer, que quer ver o filho se desenvolver, ele incentiva o seu filho a enfrentar o medo e a frustração advinda daquela queda. Ele pega a bicicleta de novo, coloca, fica segurando ali, até que o seu filho se sinta seguro. E aí ele solta para que o filho ande e não fique paralisado naquela decepção. E com Deus não é diferente. Se nós que somos pais fazemos isso, imagina o nosso Deus. Ele sim nos abriga, ele nos coloca no seu esconderijo num momento, ele nos cura, ele coloca o seu remédio, ele coloca o seu bálsamo sobre nós, mas ele quer nos levar de volta a essa situação que nos paralisou, que nos derrotou, que nos venceu e nos dá armas, nos dá coragem, nos dá fé para enfrentar. E a Bíblia vem confirmar isso quando ele diz na palavra do Senhor que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós nos abrigamos no nosso Deus, que é o nosso remédio, o nosso fortalecedor, e ele nos leva sim de volta a essa situação. O desejo dele é que nós voltemos lá, olhemos de volta para aquela situação e a enfrentemos na força do Senhor, revestidos pela graça do Senhor. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro. Irmãos, olha que detalhe. A última vez que Pedro está negando Jesus, Jesus certamente está sendo conduzido pelos soldados e passa perto de Pedro e olha para Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, preste atenção numa coisa. O fato de eu dizer que você me negaria 3 vezes não significa dizer que você tem que estar e viver o resto da tua vida nesse lugar. De ser o homem que me negou, de ser a pessoa que não assumiu que me amava, que não assumiu que andava comigo. Em mim, Pedro, existe um recomeço sempre. E nós vamos ver que essa leitura está correta quando lá na frente, quando Jesus já ressurreto, ele se encontra com Pedro, lá na beira do mar, e vai confrontar Pedro. Não um confronto, olha Pedro, você me negou e agora não tem mais jeito para você. Olha Pedro, você decepcionou nessa área e agora o seu destino está selado pela tua derrota, pela sua traição, pela sua fraqueza ou fragilidade. Não. A Bíblia vai dizer que Jesus ele faz ali um peixe assado. Na beira do mar, ele serve para Pedro e para os discípulos que estavam junto com Pedro. Ele vai fazer algo que na cultura judaica significa comunhão, que é comer junto. Dividir uma ceia, dividir um alimento. Era Jesus sinalizando para Pedro: vamos começar de novo. Vamos começar de novo, Pedro. Olha, eu estou aqui. E não havia mãos vazias em Jesus. Jesus estava dando a Pedro um sinal de que poderia haver um recomeço nesse relacionamento. Pedro come ali com Jesus e os outros discípulos. E Jesus chama Pedro para uma conversa mais particular e diz assim: Pedro, você me ama? Por 3 vezes. Na terceira vez, Pedro diz: olha, eu te amo, Senhor,
não com um amor perfeito, não com um amor condicional, mas eu te amo com esse amor que é frágil. Aí o Senhor olha e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para você recomeçar, você precisa reconhecer as tuas fragilidades. Reconhecer aquela área que te tornava suscetível. Reconhecer aquela área que te tornava presa. Presa de uma situação, presa fácil do inimigo. Pedro, ele tinha tanta confiança antes de que ele amava o Senhor Jesus, de que ele daria a vida dele, que ele tirava a espada, ele queria resolver tudo. Ele achava que o amor dele por Jesus, pelo seu Salvador, pelo seu Senhor, era um amor pronto a tudo. E ele foi descobrindo que, na verdade, aquilo que para ele era força, de fato era a sua grande fragilidade. E ele recomeça agora o seu relacionamento com Cristo, reconhecendo isso. E eu quero te convidar nesse momento a olhar para a área em que você foi derrotado ou derrotada, que você foi frustrado ou frustrada, e procurar aquilo que era a tua fragilidade e recomeçar em Cristo nessa área, partindo do princípio que essa fragilidade sendo colocada diante do Senhor, Ele te dá poder para ir além do que você imaginava. Jesus vira para esse homem e diz: apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que me é mais precioso. Cuida, Pedro, daqueles pelos quais eu subi ao Calvário. Cuida, Pedro, daqueles pelos quais eu entreguei a minha vida e não optei por ter uma outra saída. Você se sentiu frustrado, Pedro, porque eu não abri uma outra porta, porque eu não abri outra saída. Quando você não desejava que eu fosse ao madeiro, mas agora eu quero te dizer, o objeto maior do meu amor, que são as minhas ovelhas, o meu rebanho, eu dou para você cuidar quando eu não estou aqui, Pedro. Uma chance para recomeçar. Talvez você olhe e diga assim: ah, pastora, mas Pedro era Pedro. Paulo era Paulo. Nós temos uma grande e forte inclinação a fazer isso. E eu quero te dizer que isso também é uma fuga. Olharmos para os personagens bíblicos e nos colocarmos de uma forma tão distanciada deles, como se eles estivessem num outro patamar. Eu quero afirmar para você, queridos, que eles tinham fragilidades e dores e áreas de decepção, como eu e você temos também. E falo mais. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende, não só com aquilo que eles acertaram, mas com aquilo que eles se equivocaram, que eles erraram. E a grande sabedoria é aprender com isso. Nem todos os exemplos, a grande maioria dos exemplos bíblicos são de frustração, de derrota, mas são de reconstrução, de restauração também. Sabe, desde o Gênesis, quando tudo estava bonito lá no Éden, Adão e Eva pecam e começa, sabe, a sensação de fim, a sensação de não tem mais jeito. Mas você vai estudando a Bíblia e você vai descobrindo que o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, de novas chances. E não porque Ele é um Deus complacente com os nossos erros. Não, nada disso. A Bíblia diz que Deus, Ele abomina o pecado, Ele odeia o pecado. Mas que Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele tem desejo de nos fazer bem. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelas suas ovelhas.
Por isso ele sempre busca nos dar chances de um novo recomeço. Pastora, mas eu já tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A minha Bíblia diz que Deus tem bom futuro para nós. Eu preciso aprender com aquilo que eu vivi. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja em Filipos: mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. E eu quero te alertar em relação ao teu entendimento desse texto. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é esse jeito cotidiano que nós temos de entender esse texto, esquecendo-me, eu quero apagar isso da minha memória, eu não quero me lembrar mais disso. Só se nós tivermos uma amnésia. Só se você tiver algum problema na sua condição neuronal aí no seu cérebro. Ao contrário disso, você não vai esquecer. Em alguns momentos, psicologicamente falando, a gente pode bloquear recalcar algumas ações e experiências que vivemos, mas usar isso conscientemente para esquecer as nossas derrotas, esquecer nossas frustrações, não funciona. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu estava perdido e fui achado. Quando eu estava perdido na minha própria forma de viver, de existir, de buscar minha satisfação, minha realização, o Senhor me olhou, me resgatou e me deu uma chance para recomeçar. Eu preciso olhar para o meu passado, aprender onde foi a minha fragilidade e construir diante de mim um caminho, um novo começo, onde essas coisas do passado não têm mais domínio sobre mim. A grande questão não é esquecer ou tentar apagar da memória. A sabedoria aqui do texto é: eu vou olhar para trás, observar aquilo em que eu sucumbi, que eu fui derrotada, que eu fui frustrado. E vou apresentar aquilo diante do Deus que me amou e me chamou. E vou viver um recomeço olhando para frente, sabendo que Deus tem mais para minha vida nesse futuro. E que eu vou viver o dia que Ele está me dando, porque é o dia que Ele fez para o louvor do nome dEle na minha vida. E eu vou fazer o melhor possível em Deus, para que aquilo que Ele tem feito por mim, que é me dar novas chances todos os dias, eu possa viver de fato. Eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu não vou enfrentar as coisas que virão à minha frente da mesma forma que eu enfrentei antes. Porque ali eu vi que já não deu certo. Eu vou fazer diferente. E eu vou fazer diferente em Deus. Eu quero que você olhe para aquilo que o Espírito Santo está trazendo aí na tua mente, como uma área de recomeço. E coloque diante dele os impossíveis que já estão aparecendo para você. Porque é assim que acontece. Quando nós olhamos para uma situação que fomos derrotados, vem na nossa mente automaticamente: foi por isso, e isso não mudou, e aquilo não mudou, e aquela pessoa não mudou, e a minha igreja não mudou, e o meu marido, o meu filho, a minha mulher não mudou, o meu patrão não mudou. O interessante é que em Deus, Ele muda as circunstâncias ao redor também, se Ele quiser. Mas a primeira coisa que Ele muda
O primeiro lugar, a primeira pessoa, somos nós, o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar. Porque se você não mudar, você vai chegar naquele ambiente que talvez seja diferente, mas você vai repetir o seu comportamento. Pedro, se ele recomeçasse da mesma forma, quando começasse a perseguição, ele ia tirar a espada, ele ia brigar, ele ia discutir. Mas ele se levanta agora, sabendo que todas as vezes que a fragilidade que ele tinha se apresentasse, ele precisaria contar com a ajuda do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa abrir mão de muita coisa que está impregnada em nós. Muita coisa que nos condicionou nos nossos comportamentos, que foram impressas na nossa mente, no nosso sentimento. Nós precisamos abrir mão disso, pelo menos da forma como era, e dar um novo olhar, dar uma nova roupa, um novo caráter, uma nova postura, um recomeço do Senhor para você, nesse tempo de reflexão, de isolamento. Vamos orar? Coloque agora o teu coração diante de Deus e apresente para Ele os impossíveis que estão já se manifestando aí para você. Se você precisa de um recomeço na tua família, já está dizendo aí no teu coração. O marido é o mesmo, a mulher é a mesma, o filho é o mesmo, a luta financeira é a mesma. E aí você vai falando. Se é na igreja, quando eu voltar, é o pastor David, a pastora Raquel, aquela irmã que senta do meu lado, que só a misericórdia. É assim. Mas eu quero que você ore agora e apresente diante de Deus. Vai encerrar? Então nós vamos encerrar e voltar para orar. Não sai daí não, tá? A gente recomeça para orar juntos. Fique aí conosco.